Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tem um verdadeiro companheiro da nossa jornada aqui, o Patrick Santos. Patrick, seja muito bem-vindo. Poxa, que legal falar com você, cara. Muito, muito legal. Estou super feliz de estar no Jornada, podcast que eu acompanho já há um tempo. Fiquei felicíssimo com esse convite para fazer essa viagem junto com você e com quem vai estar ouvindo. Que demais, adorei. Tô muito animada. O Patrick tem um podcast irmão, que tem a mesma idade do Jornada da Calma. Não é? É bem irmão gêmeo, quase, 45 do primeiro tempo, não do segundo tempo, e a gente vai entender isso também. Vamos falar sobre um comentário lindo que ele lançou, que chama Pausa. Vamos falar também sobre uma coluna da Tal Felicidade que ele escreveu, mas eu quero saber do Patrick, porque a gente conversou algumas vezes já, Patrick, mas... Eu confesso que eu fiquei com você na cabeça em muitos momentos que eu não conseguia parar e eu pensava, Helena, você fala tanto de calma, você sabe tanto que você precisa dar um tempinho, por que você tem tanta dificuldade de pausar? E aí eu fiquei pensando se você vivia isso também, se mesmo depois dessa grande mudança que você fez na sua vida, se ainda assim, no cotidiano, nas pequenas coisas, às vezes é difícil parar ou se hoje já é mais natural? Não, super difícil. Eu também sou... Você imagina, Helena, eu sou geminiano com ascendente em Libra. Então é ar o tempo inteiro, é produção, você imagina. Já começa por aí, né? Mas assim, hoje eu tento encarar de uma forma diferente, né? Porque eu de fato também vivi uma vida muito acelerada até 2018. Imagina, jornalista como você, comandei redação durante muito tempo da minha vida, mas chegou um momento ali que a coisa saiu um pouco, sabe, do prumo, as coisas não estavam mais fazendo muito sentido para mim, e eu precisava de uma pausa, que essa pausa é aquela que eu chamo de descomprimir, né? É diferente um pouco dessas pequenas pausas que a gente faz, mas naquele momento eu precisava descomprimir. E a gente tem uma mania de querer buscar algo novo, né? A gente quer buscar solução, às vezes, para as nossas vidas, ou achar novos caminhos, só que você não acha se você não abrir espaço, cara. Não tem, você tem que descomprimir mesmo, romper de alguma maneira, né? Então foi um pouco isso que eu fiz, essa pausa ali em 2018 foi nesse sentido. E a partir daí, aí eu vou entrando um pouco na tua resposta, na resposta da sua pergunta, eu fui entendendo algumas coisas. Agora, eu produzo muito. Olha que coisa interessante. Eu também produzo, assim como Sim. você. Hoje, por exemplo, eu tenho 2 entrevistas para o meu podcast. Ele é semanal, mas eu estou fazendo 2, 3 entrevistas, porque eu terminei o documentário, que eu fiquei imerso, produzindo. Agora eu estou querendo voltar um pouco para o podcast, para buscar outros caminhos. Então, eu estou sempre produzindo, mas tem uma diferença. Eu produzo aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito, né? Aquilo que me move. Sabe aquela coisa que me move? Sim. Eu estava aqui agora lendo Kybalion, estava as leis herméticas, para me preparar para uma outra entrevista. Então, aquilo me consome. Então, eu faço pausas, mas é uma coisa... Eu não sei te dizer assim... eu acho que tem pausa nisso, sabe? Tem uma pausa reflexiva, uma pausa que me leva para outros caminhos. Então, acho que, de alguma maneira... eu estou lidando melhor com isso, ainda que eu produza muito. Não sei, eu fui um pouco dicotômico na resposta, mas foi presente. É que parece meio paradoxal mesmo, assim, né? Porque você tem a sensação, isso, assim, de muita atividade, não é... E eu acho que muitas vezes a nossa... É quase como se a gente rejeitasse a ideia de parar, porque você fala, não, tem movimento, assim, ó, vamos. Só que tem uma coisa da atividade, quando você vê sentido, que ela vai se multiplicando, né? E você faz uma entrevista e vai para outra, escreve um texto e faz um documentário e as coisas vão indo. Só que eu queria entender, assim, porque quando você estava descrevendo lá de 2018, a sensação que eu tenho é que você tinha chegado num limite. E às vezes eu sinto que os nossos limites também, a gente vai empurrando eles cada vez um pouquinho mais para longe, né? Assim, não, tá no limite, mas eu vou esticar um pouquinho mais. Tá no limite, mas eu vou esticar um pouquinho mais. Você percebe hoje sinais, por exemplo, para mesmo nessa atividade que é tão cheia de propósito e sentido e que te deixa tão feliz? Eu vou dizer que o Patrick fica feliz, gente. Aqui eu já estou vendo ele em vídeo, vocês estão só ouvindo, mas o Patrick fica genuinamente feliz falando desse trabalho. Mas mesmo nessa função, você fica atento a alguns sinais, por exemplo, para ver se não chega nesse limitezão no final?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, eu pauto o meu dia, hoje, por exemplo, é um dia com bastante atividade. A hora que eu sinto que foge um pouquinho, que não está legal, não está fluindo, o texto não vai, aquela coisa que não flui, a entrevista não rolou, eu dou uma parada, desço, vou tomar um café, vou dar uma andada, eu moro aqui no Perdiz, nas minhas montanhas aqui, eu vou subir, descer umas ladeiras, eu vou até a Real, comer alguma coisa. Então, eu faço essas pequenas pausas, sabe? Uma forma de voltar um pouco, porque a gente precisa mesmo, sabe? Você precisa dar esses pequenos intervalos para que produza. Lá atrás, eu não dava esse espaço, porque eu também era muito dominado pelo medo, né? Sabe aquela coisa que parece que você precisa estar sempre produzindo, você não pode parar, você não abre esse espaço. E lá foi uma situação muito próxima ao burnout mesmo, né? Porque quando você vai... Sabe o que é, Helena? Quando você vai separando muito do que você pensa, do que você é, o seu ramo de atividade, você já não está mais acreditando naquilo, cara, isso é desesperador, né? Isso é desesperador. E aí, só que o que você faz? Você toca em frente, né? Você toca, porque você tem receio, as coisas, você passa a entender as coisas por um outro aspecto, então o medo te domina, você não faz essa mudança, né? Então, hoje eu olho para essa situação muito diferente, né? Quando eu sinto que, mas para quê? Tem dia que eu gravei 4 entrevistas, falei, mas eu fiquei pensando, porque aí você traz filosofia, né, para a vida. Para quê? Você precisa? Calma, meu, sabe? Pausa, eu gosto muito desse termo, pausa também é movimento. Pausar também é se movimentar. Quando você pausa, vem alguma coisa. Né? Pode ver as grandes ideias, às vezes você está numa loucura, você vai tomar um banho, repara, vem, aquele título que eu precisava daquela matéria rola, o entrevistado que você estava precisando, você vê uma forma de chegar no cara, sabe? Então, pausa, é movimento, a vida é isso, né? É acelerar e desacelerar, acelerar e desacelerar, não adianta, só que também não adianta você achar que você vai ficar ali, naquela coisa. Pode, né? Eu não atingi, como eu te disse, a minha mente não para, cara, não para, estou querendo fazer o 2º livro, mas eu convivo bem com isso, então, quando chega nessa situação, como você mencionou, mesmo assim, eu sinto aquilo mais presente e sei por onde eu vou caminhar. Então fim de semana, quando eu tô louco para ir para o mato, né? Eu tô louco, mas em função de tudo que a gente está passando, então eu sei que a hora que eu preciso de um fim de semana, lá em Gonçalves, que é aqui na Mantiqueira, onde eu gosto de ir. Então você vai aprendendo a lidar, sacou? Com essas necessidades e vai atendendo. E porque você tem que fazer isso, senão, cara, o corpo apita. Se você não para, a vida te para. Isso é quase uma lei hermética. Quase uma lei, tá lá na Tábua de Esmeralda, porque dá para escrever na pedra. Eu gosto muito do jeito que você traz essa parada, né? E até a gente usa às vezes a expressão sabático, né? Para descrever essa descompressão maior e de repente. Só que muitas vezes a gente fica quase numa angústia assim de mas eu queria tanto o mato, né, o cheirinho da grama e a árvore, eu queria a praia, ou eu queria a Índia, ou eu queria o Tibete, ou eu queria o retiro, eu queria alguma coisa, e você descreve caminhadas no bairro, assim, né, uma coisa que a gente pode fazer de máscara, a gente pode fazer, não tem problema, só que eu tenho a sensação que tem um estado de presença interno, aí aqui bem contemplativo, assim, eu sinto, sabe? Que tem um jeito que a gente anda, que parece que esse caminhar preenche a gente, e tem um jeito que a gente anda e sabe quando você chega no lugar e fala, nossa, nem sei como é que eu cheguei aqui? É um pouco isso. Como foi o seu treino, assim, nesse caminho, nessa jornada, e deixando os passos mais preenchidos, assim, mais presente? Ou nem sempre é assim? Tem vezes que é meio só caminhar e tudo bem, nem sei como eu cheguei aqui. Até porque eu acho que o caminhar, para mim, sempre funcionou como uma engrenagem do pensamento, né? Quem lê o meu livro, o 45 do Primeiro Tempo, tem muitas passagens de caminhar, né? Para caminhar, para mim, sempre... Antes mesmo, olha que loucura, acho que tem um pouco a ver com essa resposta que eu vou te dar. Quando eu estava... no auge ali da minha loucura de querer dar um tempo e não saber como,
né? Durante 1 ano e meio, o que eu fazia? Quase todos os dias também, tinha que chover. Eu moro aqui em Perdizes e trabalhava na Paulista. Helena, eu ia a pé trabalhar. Dá 1 hora de caminhada. Então eu colocava uma mochilinha com uma muda de roupa, uma muda de roupa e ia a pé. Eu ia andar, e aquilo foi me ajudando, sabe? Porque você vê o mundo mais próximo, é uma realidade. Porque quando você está dentro do carro, você está dentro de uma cápsula, você está muito atento às coisas. O caminhar tem um pouco essa coisa contemplativa, né? Então isso me ajudou muito, inclusive, a tomar a decisão. Olha que coisa interessante. Muita gente às vezes me pergunta, poxa, mas como é que foi meu processo? Olha, 1 hora, 1 ano e meio aí de caminhada. Muitos quilômetros depois. Muitos quilômetros depois. Eu saía de casa, André me falava assim, bom dia, meu Forrest Gump, porque todo dia eu ia andar. Então, isso ajudava a engrenar os pensamentos e tomar as decisões. Né? Eu consegui chegar à conclusão de que tudo bem eu abri mão de uma carreira de 24 anos dentro de uma empresa. Tudo bem, eu havia fechado um ciclo, né? Eu havia fechado esse ciclo. Então, isso me ajudou. Então, eu acho que, a partir dessa resposta, entrando no que você me perguntou, eu acho que isso foi me ajudando a lidar um pouco mais com essas imprevisibilidades da vida, né? Então, hoje, quando eu pego para andar, eu sei que que eu preciso prestar um pouco atenção na minha respiração, senão, se eu ficar no mental, se eu ficar não vai adiantar, eu vou estar andando simplesmente automático, eu preciso respirar um pouco. Antes da gente gravar aqui, o que você me falou? Eu preciso de 1 minuto para me conectar, porque isso é fundamental, mas não é só para agora. A hora que você for escrever uma matéria, você vai fazer a mesma coisa. Eu, antes de fazer as entrevistas, eu também, você viu que você respirou e eu me espreguicei aqui, alonguei. Então, isso é importante, só que a gente tem que ter a noção. Então, se você vai fazer uma caminhada, se você vai sei lá, ficar um pouco numa rede para tem um pouco essa noção que você precisa trazer, né, um pouco interior, assim, trazer um pouco essa relação com você mesmo, porque aí, quando você está presente, como nós estamos aqui, eu estou falando, a gente está presente aqui nesse papo. Então, isso que faz a mudança, entendeu? Acho que é esse aspecto que deixa as coisas um pouco mais leves e faz sentido. Senão você vai ficar andando 1 hora e meia, você só vai cansar. Se bem que uma coisa positiva vai ter, a parte cardiovascular. Pronto, já resolveu essa, pelo menos. Pelo menos essa. E é curioso isso, como a gente compartilha a mesma profissão, e eu acho que também é bem essas sincronicidades, assim. Eu também recentemente passei por um período de mudança no trabalho, né? Depois de 14 anos na Vejinha, fechei o ciclo na Vejinha, continuo lá com a coluna Natal Felicidade, Jornada da Calma continua também na Vejinha, mas assumi a boa forma e eu entendi que não é tão simples, né, a mudança, assim, que a gente se apega às coisas e para mudar você tem que mudar, parece que algumas engrenagens mesmo dentro de você para poder topar a mudança, aceitar e fazer. Só que eu fico pensando nessa mudança, que com esse micromomento que a gente para, espreguiça, respira e vamos fazer uma coisa que é trabalho, é sério o que a gente está fazendo, só que ele pode ser feito de uma outra maneira. E às vezes eu sinto que eu consigo isso aqui, por exemplo, no Jornada da Calma, e as pessoas são ultra receptivas. Não teve um entrevistado que olhou para mim com cara de louca, de peraí que você tá me pedindo 1 minuto para respirar? Como assim? Não, as pessoas normalmente gostam, assim, ficam felizes, e os ouvintes às vezes perguntam, nossa, você faz alguma respiração especial? Eu falo, olha gente, já fiz muito exercício de respiração no yoga, mas eu só paro 1 minutinho e presto atenção mesmo, assim, nesse momento não é uma grande técnica, não é nada. Então tem essa receptividade, mas eu percebo que eu tenho um medo, e você tinha falado no medo lá atrás, de expandir um pouco mais isso aqui. Então, vou fazer uma reunião de pauta e vamos se concentrar aqui 1 minuto e vamos tentar ficar mais presente, falar. Eu fico achando que não cabe, que não dá, que o mundo não está preparado para isso. Como é que é para você, Patrick? Você acha que essa mudança já dá para a gente... Dentro do podcast, enfim, você também tem esse universo que a gente está um pouco numa redoma de aqui tá tudo bem, né? Aqui vale. Mas eu sinto que a gente vai ter que expandir isso para mais lugares. Mas às vezes eu acho que eu tenho medo ainda, sabe? Que eu tenho que destravar alguma coisa. Como é que é para você? Show, até arrepio aqui, porque eu entendi perfeitamente o que você falou, porque eu vivia muito isso. E acho que talvez, olha que coisa, eu acho que talvez isso que foi o último laço que eu rompi. Porque é claro que eu não precisava chegar nesse ponto, mas imagina, eu trabalhei com política durante muito tempo, eu já estava num cara... Sabe quando você está fazendo uma coisa que você não acredita, que é um pouco diferente do que você fazia na Vejinha, você tinha ali a tua área de atuação,
de alguma maneira, conversa com o teu universo, sim, tá? sim. No meu caso, meu caso era muito diferente, né? Eu trabalhava com política, aquela coisa hard, comandei redação, só que aquilo estava me rasgando porque já não me pertencia mais, então isso ia me tolhindo, eu não ia eu estava morrendo em vida. Quando eu dei esse tempo, dei essa descomprimida, fui tirar esse sabático aqui em Perdizes, né? Não fui cruzar os oceanos, como você mencionou, e eu cito no livro, eu comecei a entender e comecei a descobrir aquele Patrick que estava querendo nascer, né? Aquilo que estava querendo brotar, que é a minha zona de força, que é o meu campo de força. E aí eu fiz o livro, quem lê o livro, é um livro, assim, chocante para quem me conhecia. Falou, que esse cara é aquele lá que apresentava 2 programas de política, um deles líder de audiência? Não é possível, porque eu me escancarei no livro. Assim, foi até a Vera Magalhães, que faz o prefácio, ainda ela me ligou, mas você vai publicar? Isso é muito... Tem certeza? Você tem certeza? Ela amou, se emocionou, mas ela falou, caramba, você rompeu. Eu falo ali da ausência do meu pai, né? Eu fui conhecer o meu pai aos 40 anos de idade, né? Não é que eu fui conhecer o jeito do meu pai, fui conhecer meu pai fisicamente aos 40 anos de idade. Então eu conto as histórias da minha mãe, em relação com a minha avó, mas eu fiz psicanálise durante 13 anos, eu deitei num divã durante 13 anos para pelo menos entender, né? Fui buscando algumas respostas, então eu me senti preparado, eu achei que, sabe aquela coisa que você vai reunindo e aí você joga numa hecatombe, né? Por que eu tô cronologicamente te contando isso para chegar na tua resposta? E hoje eu faço isso no podcast. O papo que eu tenho aqui, que eu estou tendo com você, é o papo que eu vou ter com a Ana Penito, que eu vou gravar daqui a pouco. É uma conversa, eu quero ser quem eu sou, cara. Mas o que o editor vai falar? É claro, você tem que ter um pouco um filtro, né? Você tem que ter um pouco o bom senso para algumas coisas, né? Você não precisa ser tão impositiva. Mas se isso é algo seu e você sente a necessidade, é o que as empresas estão discutindo hoje, segurança psicológica. Se você quer entregar o melhor para a boa forma, né, tem que passar pelo que você é na essência. Primeiro pelas matérias que você vai fazer, não necessariamente você precisa acreditar com tudo, mas você vai entender e transpor ali a sua essência para quem você é. Então, eu fui aprendendo isso, apesar de eu não estar hoje em nenhum grande veículo de comunicação, tenho meu podcast que é hospedado na Jovem Pan, mas não tenho vínculo mais nenhum, estou até numa fase de novas descobertas. Mas eu quero ser quem eu sou, e para isso eu preciso entrevistar as pessoas, fazer o documentário como eu fiz, também me expor. Você assistiu o documentário, você vê ali uma exposição, aquilo é um ato de coragem, mas é o jeito que eu acho que eu tenho é onde eu ofereço o meu melhor. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que vai, sabe, é um pouco, tudo ao seu tempo, você sabe que eu falo muito de tempo, tudo ao seu tempo, mas a coisa que está em você, não é no cara. É você, não é o seu editor, não é é você, é a tua relação com o que o outro vai pensar sobre o que é a sua forma de agir antes de uma reunião de pauta. Você está preocupado com ele. Isso é um problema dele, né? Você não pode deixar de ser a Helena verdadeira que vai apresentar. E quando a pessoa tem essa capacidade de entender que o seu melhor está em ser você, isso você rompe uma barreira e você vai fazer. Agora, isso é prática, né, Helena? Acho que a vida, cara, é um eterno aprendizado, cara. A gente... enfim, hoje eu lido melhor com isso. Eu não consigo ser, como eu te falei, estou começando a escrever um segundo livro, eu não vou conseguir escrever se eu não me expressar do jeito que eu quero, do jeito que eu acredito, do jeito que eu acho que faz diferença. Então, nossa, é um caminho, cara, é um caminho. Você vê que eu dou resposta longa. Mas eu estou muito emocionada com a sua resposta, porque eu tenho a sensação que era o que eu precisava ouvir nesse momento, e como a coisa caminha sempre muito junto, eu acho que talvez é exatamente o que os ouvintes aqui do Jornada precisavam ouvir nesse momento. Isso que você falou, que você chamou de bom senso, né? Eu tenho às vezes a percepção que é só olhar para o contexto, e a gente sabe olhar para o contexto, a gente foi bastante treinado, né, a olhar e falar assim, o que está acontecendo aqui, deixa eu ver quem são essas pessoas, com quem que eu estou falando, o que me está sendo pedido,
não significa meter o louco, assim, né? Num português bem claro. Exato, que perfeito, é isso. não precisa ser assim. Só que às vezes eu sinto que a gente guarda o jogo da gente um pouco, assim, sabe? Como se a gente não pudesse ser a gente, que é isso que você está falando. E se a gente não pudesse ser, não sei, ter esse espaço de liberdade. Hoje de manhã aconteceu uma coisa agora, antes de gravar, estava contando para o Rafa e para o Patrick, que eu fui acompanhar minha mãe no posto de saúde para tomar a vacina da Covid, a primeira dose. Estava super contente. Depois passei numa padaria que tem uma área aberta, falei, não, vamos tomar um café aqui antes de ir para casa. A hora que a gente estava no caixa, tinha uma pessoa na minha frente com uma máscara, com a foto de um político na máscara. E falei, meu Deus do céu, por que a foto de um político e não sei o quê? Assim, eu comecei a criar um discurso na minha cabeça, Patrick, e eu entendo isso que você está falando sobre política, porque atiça dentro da gente uma capacidade de julgamento muito forte, né? E eu tava ali, eu construí toda uma história para aquela pessoa, entendeu? Porque, nossa, essa pessoa, e isso, e aquilo outro. E eu não sabia nada daquela pessoa. Era apenas uma pessoa com a máscara, com a foto de um político. Só que aí esse cara parou e eu tinha acabado de dar um abraço na minha mãe, a gente estava muito contente. Ele virou para mim e falou, muito bonito isso que vocês têm entre vocês são mãe e filha? Eu falei, somos. Aí ele falou, é muito bonito isso, a gente precisa mais disso, sabia? Das pessoas demonstrando carinho, das pessoas demonstrando afeto, sem medo, sem vontade de se esconder. Aí eu saí e falei, meu Deus do céu, Deus faz umas coisas comigo, ou o universo faz umas coisas comigo, como você quiser chamar, não importa. Eu falei, eu estava aqui com uma coisa pronta sobre essa pessoa, que eu não sabia nada sobre ela, aí continuo ainda não sabendo, só que a demonstração que ele me deu foi, sabe, quase como se fosse uma flecha certeira no coração, assim. Eu falei, nossa, fiquei emocionada com a fala dele. E às vezes eu fico pensando isso, assim, que a gente faz isso com a gente mesmo, né? Então, eu, Helena, jornalista, tenho que agir dessa maneira, não posso agir de outra. E eu fico fazendo isso também com as outras pessoas, né? Fulano de tal é assim, então pronto. Então agora fechou essa porta. Com essa pessoa eu não quero conversar. Enfim, todo esse grande contexto, Patrick, eu também faço pergunta longa, então tá tudo bem, a gente tá combinando. Não, adorei, porque eu adoro conversa. Na verdade, a gente está conversando. Estamos conversando aqui todo mundo junto. Mas eu queria te perguntar sobre como esse seu processo interno, e que incluiu muitos anos no divã, muita análise de si mesmo, como você vê que isso se refletiu no modo como você conversa com as pessoas, no modo como você interage com as pessoas, aí com as pessoas mais próximas, e aí com a pessoa na padaria, que a gente vê e faz um julgamento sobre ela, e que às vezes a gente pode mudar também. Você sente que isso mudou o seu jeito de interagir com as outras pessoas? Muito, muito. Aliás, acho que vem num processo, como eu te falo, né? Vem nesse processo de mudança, né? Já de uns anos para cá. Primeiro que eu olho uma coisa que hoje eu sempre me policio, e na verdade já faz meio que parte da minha vida, que cada um é cada um, cada ser humano. Essa história que você contou é lindíssima, porque e o mais lindo ainda é o seu olhar sobre como tudo aconteceu. É isso que é você. Você entende que tudo é você? Tudo é a gente. É você, não é o cara, né? Então, a forma como ele demonstrou, aquilo que você criou, e aí ele veio, independente do que ele pensa, do que ele não pensa, isso é um problema dele, né? Não é um problema, mas foi você, e o fato de você detectar isso, tá aí que tá a beleza, né? E isso é uma coisa que sempre me pauta, vem sempre me pautando de uns anos para cá, que é um pouco esse olhar, entender que cada ser humano é um ser humano, sabe, que não tem regra, só que a gente tem essa coisa de separar, né, de, isso aqui o cara pensa desse jeito, ainda mais no universo político, como a gente estava dizendo, né, essa coisa muito binária, né, a gente precisa entender, então eu trato muito isso, eu tento sempre trazer vários aspectos e entender aquela pessoa, ouvir a pessoa, sabe, não criar julgamento, rótulos, né, porque a gente não sabe o que ela traz, as suas alegrias, as suas tristezas, né, aquilo que, no fundo, ela está aqui, ou qualquer pessoa está aqui para ser feliz, cara. Sim, feliz não no sentido dessa felicidade, mas assim, está querendo existir, né? Está querendo... E quando você julga, e você cria você limita, mas está sempre dizendo com relação a você, né? Sempre a você, né? Então isso é um cuidado que eu sempre
que eu sempre tenho, e já que a gente está falando um pouquinho de alguma maneira de política, eu vou usar a política como um pano de fundo, não vou entrar em nada, porque a gente está sempre julgando um pouco, né? Eu tenho uma placa de trânsito aqui próximo à minha rua, que é uma conversão errada, né? Porque quem vem da Sumaré, você pode fazer uma curvinha para pegar a Pinagés e sair na Pompeia mais fácil. Então tem essa placa proibido da CET. Então, porque estava tendo muito acidente, a CET resolveu colocar essa placa. No começo todo mundo seguia, hoje ninguém mais segue essa placa, né? O cara faz a conversão errada porque é mais fácil você descer para atingir a avenida, ou você perder 1 minuto e meio para dar a volta, né? Então tem ali essa placa. Helena, de 10 carros que passam, 8 fazem a conversão errada. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Isso diz muito sobre nós, sim, de alguma maneira, né? Esses caras aí, já que a gente está falando de filosofar um pouco, eu fico filosofando, eu escrevi um texto recentemente que eu falei assim, esses mesmos caras não são os mesmos que estão abrindo a janela para dizer que a culpa é do Lula, ou que a culpa é do Bolsonaro, ou que a culpa é do Dória, ou que a culpa é de fulano ou de ciclano? Eu estou usando os dois extremos para não dizer nenhum dos lados. Porque tem um pouco de nós em tudo isso, né? A gente está sempre fora, sempre julgando, a gente está sempre... Só que a gente não olha. E eu estou dando um depoimento de quem trabalhou com jornalismo político durante muito tempo, porque essa mudança, isso que está o meu grande drama, você acha que eu não vivo drama? Pra caramba! Meu drama que eu olho para o mundo, acho que a gente conversou isso uma outra vez fora do ar, lembra? Eu estava te falando, Helena, eu estou dando uma pirada, porque isso é uma dor, porque a mudança não vai ser, não é aqui. Eu estava passando no UOL aqui antes de conversar com você, eu estava vendo ali uma frase do Ciro, mas eu falei, caramba, cara, não vai ser por aí. Então, por que eu trouxe essa resposta? E aí, linkando com o cara que você encontrou porque tem nós nisso. E o teu exemplo é muito bonito, porque você trouxe para você, é você, cara. É você, não é o outro. Quando você entende que é tudo que acontece, talvez a resposta que eu dei anterior, você falou assim, eu me emocionei, era o que eu precisava ouvir, talvez a gente só esteja gravando isso aqui porque você precisava ouvir. Não sei se você entendeu o fundo que eu quero te dizer. Uhum. O universo, essa coisa, essa teia, ela é perfeita, cara. Nesse universo, esse ponto é perfeito. Tem suas dores, cara. Eu sofro pra cacete. Estou numa fase também de mudanças de alguns conceitos, de monetização da minha vida em outros aspectos. Mas isso não deixa eu enxergar esses caminhos e por que as coisas acontecem. Quando você passa a entender que o cara da padaria quis dizer com você, essa entrevista comigo te levou para um outro caminho, te linkou, cara, isso é sensacional. É isso que eu queria te falar. Nossa. Desculpa a resposta. Não, é isso que eu sinto que é a vida, assim. E pegando essa história da placa, eu achei sensacional. Porque, às vezes, a gente tem os indícios, né? Eu tenho pensado muito nisso. A gente tem os indícios ou a gente tem orientações, né? Faz esse caminho aqui. E a gente é marrento e fala, não, vou virar aqui, não importa que não é proibido, eu vou fazer. Só que a gente fica fazendo isso com a vida, né? Não, eu vou fazer isso mais rápido. Exato. Não, você tem que fazer assim, eu tenho que fazer aquilo. E aí a gente perde, assim. Só que eu vou ficando emocionada porque é isso. Eu falo, cara, a hora que a gente se deixa, que a gente se entrega às coisas como elas acontecem, essa capacidade de percepção que a gente tem, né, e de deixa eu olhar de novo, será que é isso, será que não é isso, a hora que a gente vai se permitindo esses relacionamentos, eu fico muito feliz, Patrick, da gente ter se encontrado, se conhecido nessa vida, assim, porque você fala, nossa, que bonito isso, uma existência que permite encontros e conversas desse tipo, como essa conversa aqui, que é o episódio 99 do Jornada da Calma, você fala, nossa, 99 conversas transformadoras, assim, vale a pena viver com todas as dificuldades que a gente ainda tem, com todos os passos que a gente tem ainda para dar, e eu tenho muitos, eu compartilho com você essa sensação, mas vale a pena, vale muito a pena. Estou muito feliz, Patrick, estamos chegando no fim da jornada com o coração muito, muito quente. Obrigada mesmo pela sua participação, obrigada por compartilhar tudo que você sabe com a gente de tantas maneiras. Obrigada. Eu que te agradeço, poxa, muito, muito feliz da gente ter se encontrado há pouco tempo, né? Na verdade, eu até te conhecia ouvindo o podcast, acho que isso é muito, muito legal, porque eu ouvia o Jornal. Tem alguns entrevistados que estão no meu podcast, que estão nos seus, né? Na verdade, eu conheci o teu podcast a partir, que coisa interessante, a partir de um comentário de uma pessoa que ouvia o teu podcast
me falou, e a partir dali eu fui ouvindo e vi que a gente tinha entrevistas em comum, peguei até algumas ideias ali, trouxe para o meu podcast. Acho que isso é muito legal, e acho que a gente está numa sintonia, a gente se conhece há pouco tempo, mas acho que dá para ver que tem uma troca, eu tenho um carinho por você, muito legal, e que bom que a gente se encontrou, né? Que bom que a gente está aqui hoje. Então, eu que tenho que te agradecer e fazer o convite para a turma também acompanhar lá o 45 do primeiro tempo, onde eu, de alguma maneira, navego aí por esse mesmo horizonte aqui com a Helena, e muito legal. Estou muito feliz de estar com você. Eu que te agradeço, querido. Foi ótimo. Sigam essa placa, gente. Ouçam o podcast também do Patrick, que é muito legal mesmo. Patrick, querido, obrigada mesmo pela companhia. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma, absolutamente de coração escancarado. E assim que é bom, assim que a gente gosta. Obrigada pela companhia, obrigada pela confiança, e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.